Muito bem, hoje eu gostaria de trazer uma meditação que se encontra lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. No capítulo 13, nós vemos que era um dia de crise no ministério de Jesus. Ele sabia que a perseguição religiosa culminaria com a sua crucificação e ele então começa uma série de palavras, de parábolas com respeito ao reino de Deus aos seus discípulos. São 7 parábolas que estão interrelacionadas e uma 8ª que ele faz uma conclusão daquilo que ele está transmitindo aqui. E eu queria fazer uma introdução hoje, provavelmente a gente vai voltar a falar mais profundamente nessas parábolas, mas ele começa aqui com a parábola do semeador. No versículo 3 aí, ele fala: eis que o semeador saiu a semear. Ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e, vindo as aves dos céus, comeram. A outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu frutos a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então ele introduz essas palavras, essas parábolas do reino de Deus. Parábola é uma comparação. Parábola é aquilo que você coloca lado a lado para fazer uma comparação. E aqui Jesus está falando através de parábolas, para que eles pudessem entender. Todos aqueles discípulos conheciam como que o semeador fazia. Então ele compara a palavra de Deus a uma semente. Por que uma semente? Porque a semente tem vida, e a palavra de Deus ela tem vida. Ela plantada em nosso coração, ela vai produzir frutos. A palavra de Deus é viva e eficaz, diz o livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Então, assim também a semente, ela é viva, ela vai produzir frutos. E aqui ele fala que a primeira, interessante que são, a semente é a mesma. Aqui a diferença está na qualidade do solo e não na qualidade da semente. A semente que não produziu não era porque ela era ruim, era a mesma semente, era uma comparação com a palavra de Deus, mas o solo era ruim. Interessante que de 4 sementes aqui, só uma produz, né? 3/4 se perde. Então Jesus ele não se iludia, ele está falando aqui uma multidão, mas ele não se iludia. Ele sabia que muitos seriam chamados e poucos os escolhidos. Ele sabia que larga era a porta que conduz à perdição, e estreito e apertado o caminho que conduz à vida eterna, e poucos são os que entram por ele. Então ele sabia disso, ele não criava expectativa naquela multidão, porque ele bem sabia as pessoas que iriam ouvir, compreender, entender e ser salvo. É impossível você crer em Jesus e não ser salvo. Primeira semente que ele semeia aí, ele fala que caiu à beira do caminho e vieram as aves e a comeram. Quando os discípulos mais tarde questionam sobre a interpretação dessa palavra, ele vai dizer aí, no versículo 16 em diante, ele fala: bem-aventurado, porém, os vossos ouvidos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei, pois, a palavra do semeador. Ele começa a explicar.
todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, é a semente que caiu à beira do caminho e as aves comeram. Vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Você percebe que são pessoas que ouvem a palavra, mas eles não compreendem a palavra. Não há uma compreensão daquilo que eles estão ouvindo. Eles ouvem apenas com os ouvidos carnal, mas não há uma revelação interior. Você vai ver lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, quando Paulo estava pregando a um grupo de mulheres, que Deus abriu o coração de uma mulher que estava ali para que ela pudesse compreender aquilo que Paulo dizia. Então pessoas ouvem, mas não compreendem. Então vem o inimigo e arrebata qualquer coisa que tira aquela palavra, ela não tira do coração. A segunda é o que foi semeado em solo rochoso, está no versículo 5 aí. A outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Daí ele vai falar aqui no versículo 20, ele vai estar explicando essa palavra. O que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria. Quantas pessoas que não são assim? São os crentes temporários. Eles vão à igreja ou eles vão num lugar de adoração, de culto, onde alguém está pregando o evangelho e eles recebem aquilo com alegria. Eles recebem aquela palavra com emoção. Mas o texto vai dizer aí, que não tem profundidade, né? O que foi semeado em solo rochoso, esse que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então ele recebe com alegria, ele ouve a mesma palavra, é a mesma semente, mas o coração dele está cheio de pedras, não há profundidade, não há arraizamento naquela semente. E o que acontece? Quando vem as perseguições, quando vem as angústias, quando vem os problemas, a pessoa se escandaliza e abandona a fé. A outra caiu entre espinhos, está lá no versículo 7. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Ele vai explicar aí também, no versículo 22. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então, quantas pessoas que hoje muitas vezes estão na igreja, estão servindo a Deus, mas são fascinados pelas coisas do mundo. Estão na igreja, mas o coração está nas coisas do mundo. O seu prazer não é a lei do Senhor. O seu prazer não é meditar dia e noite na palavra de Deus. Não. Ele está ali. Observe que fala que fica infrutífera. O versículo aí. Fica infrutífera essa semente, ela não dá fruto, está ali. A pessoa pode até permanecer a vida inteira na condição de um crente, mas ele não produz fruto algum, porque a fascinação das riquezas, ele fala aí, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então que o nosso coração não esteja sufocado com as coisas do mundo, com a fascinação das riquezas, com tudo aquilo que o mundo tem oferecido, mas que nós possamos ser a última palavra aí, a última semente, mas a que foi semeada em boa terra. Observe que a qualidade do solo não é a qualidade da semente. A semente é a mesma, é o evangelho, é a pregação da palavra de Deus, né?
Ele vai falar de, mas que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra. A fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você entende? E o que acontece? Olha a diferença. E a compreende, ele entende a palavra. Este frutifica, este dá fruto, este dá resultado, este haverá transformação de vida, de caráter, a sua natureza é mudada, esse dá fruto. A 100, a 60 e a 30 por 1. Você vai pegar lá o Salmo 1, né? Fala, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda nos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Não são assim os ímpios, pelos que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Então aqui está uma semente, cai em solo bom, há profundidade, há entendimento, há compreensão, há uma revelação interior, e a pessoa então, ela produz. A 100, ele fala aí, ó, a 100, a 60 e a 30 por 1. Que o nosso coração seja essa quarta semente, que a quarta semente encontre o nosso coração como essa terra boa, essa terra umedecida, que haja profundidade, para que nós possamos compreender as coisas espirituais, compreendermos as coisas da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.